A atualização da NR1 trouxe novos desafios para as empresas brasileiras. A partir de agora, fatores como estresse, fadiga, assédio e sobrecarga passam a integrar as discussões sobre gestão de riscos no ambiente de trabalho. Mas o que isso significa na prática? Quais são as responsabilidades das empresas? Como identificar, avaliar e gerenciar esses riscos? E quais são os impactos para a gestão de pessoas no transporte de passageiros? Diante de tantas dúvidas e interpretações, é fundamental compreender o que a norma estabelece e como se preparar para esse novo cenário. O CETPESP, em parceria com a Mimo e a Neon Gente e Gestão, reúne especialistas para esclarecer os principais pontos da NR1 e discutir seus reflexos para as empresas e profissionais de RH do setor. Acompanhe agora. Convidados: Antônio Lascos, diretor executivo do CETPESP; Natalia Souza, desenvolvedora da plataforma Mimo; Diogo Lage, responsável técnico comercial da Mimo; José Antônio Prudente, diretor de negócios da Neon Gente e Gestão. Aproveite o conteúdo e bom evento! Muito boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão presentes aqui no auditório do CETPESP e também aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube do CETPESP. Hoje estamos aqui para falar sobre NR1, mais um webinar na nossa série que está preparando as empresas para essa grande mudança de comportamento dentro das empresas, de gestão, de recursos humanos, trabalhando muito ativamente para a identificação dos riscos psicossociais. Hoje aqui conosco estão os consultores da Neon Consultoria e da Mimo, que fornece todas as ferramentas necessárias para que a gente possa fazer essa adequação em que a norma regulamentadora de número 1 exige. Lembramos a todos que, mesmo com essas notícias que circulam sobre os eventos que vêm acontecendo, de liminares, de entradas na justiça, por exemplo, a Federação das Indústrias, que conseguiu uma liminar, isso são aspectos liminares. O Ministério do Trabalho certamente tomará uma atitude para contornar essas exigências e está aí. A NR1 ela não vai acabar, ela não vai terminar, nós temos que nos preparar. Hoje teremos a consultoria da psicóloga especialista em pessoas, doutora Sandra, e posteriormente vamos ter a Neon falando da ferramenta, porque muitas pessoas vão em eventos, escutam muito o que será necessário, pensam no planejamento e quando sai 1h30, 1h40 de evento, ela bota o pé na rua e fala assim, mas o que eu tenho que fazer na prática? Então hoje a gente está procurando isso, a gente está querendo muito a prática. Hoje vamos dar um overview rápido sobre a questão da NR1, como tratar isso dentro da empresa, e no segundo módulo nós vamos falar especificamente das ferramentas. Então a Mimo estará aqui conosco para mostrar a ferramenta na prática. Então agora eu queria chamar a doutora Sandra, que vai falar sobre a primeira parte dos riscos psicossociais. Boa tarde a todos, boa tarde a quem está aqui e quem está nos assistindo pelos canais digitais. E aí, vou falar um pouquinho da NR1, do Descomplique, né? O que está complicado a gente não sabe. Então, o que eu vou falar é o descomplicar. Então, o que são os riscos psicossociais? Eh, por que hoje eles precisam constar na nossa NR, no nosso PGR? É porque as pessoas estão adoecendo. E por que elas estão adoecendo? Porque o ambiente de trabalho, às vezes, não é tão favorável. E aí, a gente fazendo aí, trabalhando com pessoas como eu trabalho, a gente tem sempre o foco na gestão, né? Então, por que as pessoas ficam doentes? Porque os gestores talvez tenham uma forma de gestão muito severa, muito dura, muito autocrata, e acaba não entendendo essa nova geração e as novas situações, as novas questões que temos. Então, passando sobre o nosso material, quais são os riscos? Isso eu só vou passar muito rapidamente, porque vocês já sabem, né? Então, excesso de cobrança e pressão, sobrecarga de trabalho, falta de reconhecimento, conflitos interpessoais, comunicação ruim e assédio moral e sexual. Quando a gente fala de assédio, esse assunto ele é bastante delicado, porque o assédio ele não é
declarado. O assédio é em pequenas brincadeiras, em pequenos comentários, em pequenas situações, e isso vai estressando, isso vai levando o nosso colaborador a desenvolver um risco psicossocial. É um dos fatores, tá bom? Então, esse assunto a gente precisa falar com mais propriedade. O que mudou, né? O que a gente precisa fazer? O que as empresas hoje precisam fazer para adequação? Identificar e avaliar e controlar esses riscos psicossociais, gerenciar os riscos de trabalho, né, e a partir daí, como é que faremos essa avaliação ou como é que teremos esses dados? Depois a Mimo vem contribuir com a parte da gestão aí. Mas a gente precisa identificar, avaliar e controlar. Além dos riscos físicos, a gente tem atualização dos riscos psicossociais no escopo da norma. O que é complexo para algumas pessoas pode ficar muito fácil e descomplicado de verdade. Eu só preciso agora incluir lá no meu PGR os riscos psicossociais, ok? O que está gerando afastamento, o que está gerando estresse, o que está gerando burnout, ansiedade, é o que eu preciso fazer. Eu preciso cuidar, a partir de agora, do meu colaborador. E aí, para algumas empresas, isso pode parecer complicado e mais uma questão de imposto, de ônus, tem que pagar mais alguma coisa. Agora eu tenho que olhar para essa situação, quando na verdade deveríamos olhar como uma oportunidade de melhoria. Então, se eu capacito meus gestores, se eu transformo meu ambiente de trabalho num ambiente mais acolhedor, um ambiente mais salutar, provavelmente, ou com quase toda certeza, os meus resultados serão diferentes. Então, se eu tenho pessoas mais engajadas, se eu tenho colaboradores mais participativos, se eu tenho colaboradores mais satisfeitos, com toda certeza, eu terei um resultado melhor. Então, ganha o empresário, ganha o colaborador e ganhamos todos. Então, não é mais um ônus. A gente tem que começar a olhar como bônus. Cuidar de gente é bônus, ok? Eu não lembro se eu pedi para a produção colocar o QR Code, perdoe-me. Não pedi? Produção, poderia colocar o QR Code para as perguntas? E o que a empresa precisa fazer? Então a empresa precisa incluir os riscos no PGR, criar ações de prevenção, promover um ambiente saudável e capacitar os gestores. Eu diria o seguinte, trabalhando algum tempo com isso: capacite os gestores, faça a capacitação dos seus gestores e todo o resto será resolvido, de verdade, porque todo o resto vai depender da minha liderança, ok? A gente aqui traz um pouquinho era a liderança, a trajetória dos líderes. Então a gente teve um momento aí de 3 séculos, mas teve um momento de controle e hoje a gente sai da liderança autocrata e passa para uma liderança situacional, aonde eu percebo o meu colaborador e trato cada problema, cada dificuldade e cada equipe de uma forma muito única. Então eu deixo de ser e passo a ser situacional, ok? Aí a gente trabalha com tipo de liderança. Da máquina à pessoa, a gente começou a entender que a máquina, claro, nos ajuda, mas o colaborador deixou numa engrenagem para se tornar um capital estratégico. Se o meu colaborador está satisfeito com o ambiente de trabalho, ele trabalha melhor e ele traz um resultado melhor. Depois disso, da regra à cultura, eficiência permanece, mas hoje compete com a saúde mental e propósito. Então, eu não quero diminuir o meu volume, a minha receita e o meu resultado. Eu quero aumentar. E para isso, eu preciso ter pessoas mentalmente saudáveis ou satisfeitas com o ambiente de trabalho. Tudo isso para vocês? Faz sentido? Ok, então, vamos seguir. O líder, então, nesse novo cenário, é o nosso principal foco. Com quem eu preciso trabalhar? Líder. Quem eu preciso capacitar? Líder. Para quem eu preciso mexer? Líder. Porque é o líder que vai depois replicar aquilo que ele aprendeu
ou aquilo que ele entendeu que faz sentido para o restante dos seus colaboradores. O resultado virá deles, dos colaboradores, mas eu tenho que mexer com os líderes. Então, o líder é o nosso principal agente de prevenção dos riscos psicossociais. Na linha de frente, ele influencia diretamente o clima da equipe, a forma como o trabalho é conduzido e a experiência de cada colaborador. Mais uma vez, liderança situacional. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio e tratar todo mundo da mesma forma, somos diferentes. Então, a nossa gestão precisa ser diferente, ela não pode ser igual. Sandra, existe alguma regrinha, alguma receitinha para fazer gestão de pessoas? Trate o indivíduo como indivíduo. Trate cada questão como questão única, ok? E não mais generalize. 2 e 2 não é mais 4. Nessa situação, não, ok? Dito isso, suas atitudes ditam o tom, gestores. São vocês que ditam o tom da empresa, vocês que impactam o comportamento do colaborador e do teu cliente. Colaborador, eu mexo com o meu cliente final, ok? Competências essenciais para os gestores hoje. Então, quer descomplicar a vida do gestor? Quer facilitar a nossa vida dentro da empresa? Quer trazer mais resultados? Vamos capacitar os nossos gestores. Quais são as competências essenciais? Escuta ativa. Todo mundo fala de escuta ativa, mas ninguém ouve, né? O colaborador fala e a coisa ficou por aí. Se você perguntar depois o que eu disse, a pessoa fala, mas você falou comigo? Ele nem sabe o que falaram com ele. Depois, comunicação clara. Eu preciso ter uma comunicação assertiva, sem ruído, alinhar a expectativa, trazer e dar mais feedbacks. E aí a gente fala de feedbacks construtivos, mas eu trabalho com feedback de uma única linha. Ele traz o meu colaborador para a rota. Então não tem feedback negativo ou feedback positivo. Todo feedback é para alinhar o percurso. Então trago ele para a rota novamente. A comunicação, ela tem que ser assertiva, direta, clara, objetiva, porém gentil. Não dá mais para ser rude ao falar, tem que ser gentil. Gestão equilibrada da pressão, cobrar resultados sem gerar adoecimento. Eu tenho que ter resultado, isso é fato. A empresa trabalha e busca resultado, mas eu não preciso adoecer o meu colaborador. Eu não preciso fazer com que ele sofra, com que ele sonhe quando consegue dormir, né? Que ele sonhe com resultados, com o trabalho e que ele se preocupe com isso o tempo todo. O nível de ansiedade hoje, e de depressão e de até síndrome do pânico, ele está muito relacionado às cobranças e à forma como elas são feitas. Então, eu preciso olhar com muito cuidado para isso. Vou cobrar, sou gestor, eu tenho que trazer resultado, mas eu não preciso cobrar impondo. Eu posso cobrar pedindo, eu posso cobrar pelo exemplo, tem várias formas de se cobrar. Promoção de um ambiente seguro. Preciso me sentir segura no ambiente de trabalho. Eu não posso sofrer assédios, eu não posso ter medo de expor aquilo que eu penso. Eu não posso ter medo de responder uma pesquisa de clima, por exemplo. Qual é a maior dificuldade aí das empresas, né? É a questão da pesquisa. Tem medo do que vai vir, mas eu preciso ouvir, porque o que está errado precisa ser consertado. O que está bom pode ser melhorado em muito, mas eu preciso olhar para aquilo que ainda não está bom e mexer no que não está bom, tá bom? A comunicação, esse ambiente seguro, me permite falar abertamente sem precisar de um formulário, sem me esconder atrás de um formulário. Eu posso dizer para o meu gestor o que não funciona, mas eu preciso me sentir segura, porque senão vai ter represália. Vou me mandar embora se eu disser, e eu preciso me sentir segura aqui. Exemplo comportamental. Gestor é sempre exemplo. Gestor é o seguido. Ou ele é amado ou ele é odiado. Mas numa coisa a gente tem certeza: ele é seguido sempre. Se ele fizer o certo, há quem siga. Se ele fizer o errado, há quem siga também. Então, gestor como exemplo, como espelho, ok? Até aqui tranquilo, pessoas? Vamos embora então. Fique atento aos sinais de alerta. Quais são os sinais? Por ser um risco psicossocial, eu posso ter uma medida quantitativa ou qualitativa, tá bom? Eu vou ter que ter uma percepção do meu gestor muito próxima. Meu gestor tem que me conhecer para saber que eu modifiquei o meu comportamento em algum momento. Mas existe alguns indicadores. Então, o primeiro deles é a queda de desempenho.
Começou a cair o desempenho e isso não acontecia, mas passou a acontecer, alguma coisa não está bacana dentro da empresa, alguma coisa não faz mais sentido para mim enquanto colaborador. Absenteísmo, comecei a faltar, comecei a pedir atestado, fico em casa mais tempo, já não estou mais satisfeita com a empresa. Já não quero mais fazer parte disso, mas também não quero pedir as contas. Quero continuar ali, mas começa a me afastar, tá bom? Terceiro, conflitos frequentes. Estou sempre conflitando com alguém, estou sempre arrumando uma discussão, eu estou sempre ali num embate, que às vezes é por coisa boba, mas é a insatisfação. E por último, a desmotivação. Ô Sandra, mas todos esses aqui já não configuram desmotivação? Certeza absoluta. Se eu já não vou mais, se eu me afasto o tempo todo, já estou desmotivada. Eu já não quero mais fazer parte dessa empresa. Concordam com isso, pessoas? Perfeito, vamos embora então. O que a empresa ganha? Na minha percepção, a ANR já tem empresas que já trabalham com a saúde mental e com o cuidado das pessoas há muito tempo. E a ANR para eles não faz a menor diferença hoje. Eles já fazem isso, eles já praticam isso. Para quem não pratica, a gente precisa mostrar o lado do ganho. Então, o que que eu ganho fazendo, me adequando à lei, criando um ambiente melhor? Eu ganho produtividade, eu ganho pessoas engajadas, eu ganho colaboradores pertencentes àquela empresa. Faço parte, saio com crachá na rua, porque me orgulho de trabalhar neste lugar. Então, o que que a gente ganha? O que que a empresa ganha? Muito. A gente ganha em ambiente, em engajamento, a gente ganha lá e é claro, funcionários engajados, colaboradores se sentindo pertencentes, eles vão me trazer resultados. Então, vou ganhar lá no resultado também. Então, menos afastamentos, né, então redução de licenças médicas, mais produtividade e engajamento, menor passivo trabalhista, imagem e atração de talentos. Então, vamos falar aqui só um pouquinho disso. Hoje está fácil contratar pessoas? Achar bons profissionais está fácil? Então vamos manter o que a gente tem. Às vezes a gente tem pessoas tão boas lá e uma movimentação pequena na nossa cultura ou no nosso dia a dia retém esse nosso funcionário. Então vamos atrair novas pessoas, vamos manter os nossos bons, porque está difícil contratar. O mercado está aí, tem um monte de gente desempregado, tem um monte de vagas abertas, mas a gente não consegue fechar essas vagas porque as pessoas não se mantêm ou não querem se manter. Não se mantém por conta do ambiente ou porque já tem uma percepção errada da empresa. "Ah, eu ouvi falar que essa empresa não é boa, não entra não que você vai ficar doente", não é? E isso acontece, né. "Não, não entra não, você tá mandando currículo para lá, não manda não, ali você não vai ficar doente". Então, eu preciso ter uma reviravolta nessa visão. As pessoas precisam promover a minha empresa, começar a falar bem do ambiente aonde elas trabalham, e eu só consigo isso olhando para cada um deles, ok? Dito isso, decisões baseadas em dados. A partir da ANR, vocês vão ter que fazer lá o levantamento de riscos. Então, eu sei exatamente, a partir do resultado, eu sei exatamente quais são as áreas que requerem mais atenção. Quais são as ações que eu vou tomar para resolver aqueles problemas que surgiram a partir dessa pesquisa e desse resultado, desse diagnóstico. E trabalho ativamente nisto. Sei lá, deu lá mais assédio, canal de denúncia já resolve no início, mas aí tem uma palestra sobre assédio, tem uma palestra de sensibilização, de entendimento do que é isso, porque nem tudo é assédio, e o que nem parece às vezes é, né. Então, uma palestra para explicar sobre isso, e a gente vai trabalhando pontualmente no que foi levantado dentro dessa pesquisa, dentro desse diagnóstico e desse levantamento de riscos, ok? No final, não é apenas sobre cumprir uma norma, é sobre cuidar de gente. Consistência nas ações do dia a dia, liderança consciente, uma cultura que valoriza as pessoas, constrói ambientes mais saudáveis, sustentáveis e produtivos. Vamos esquecer que isso é uma lei, vamos esquecer que isso é uma norma, vamos esquecer que somos obrigados a nos adequarmos, né, às empresas. E vamos começar a olhar pelo lado da
oportunidade de melhoria. Então, eu melhoro pessoas, eu melhoro resultados, eu melhoro imagem, eu melhoro tudo. Então, esqueçam a lei. A gente vai ter que cumprir? Vai. A gente vai ter que cumprir. Se não for este ano, se algumas pessoas conseguirem escapar esse ano, ano que vem ela estará aí de novo, porque o índice de doenças mentais cresceu absurdamente. E a gente precisa conter isto. E aí, em pensar que esses índices subiram demais, e nós, como gestores, às vezes contribuímos para que esse índice aumentasse, né? Com ações que a gente nem sabe que está prejudicando, mas acaba prejudicando algumas pessoas. Então, vamos começar a olhar para essa norma não mais como uma obrigação, mas como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. Desenvolver pessoas, engajar pessoas e trazer resultados para a nossa empresa. 4 áreas de especialização que nós trabalhamos, né? Então, saúde mental no trabalho e a nossa principal, o nosso maior diferencial vai ser liderança e comportamento. Não existe, dentro da NR, não existe nenhum treinamento que é mandatório. O governo não diz: "Olha, você precisa treinar nisto, nisto e nisto". Por quê? Porque entende-se que a partir da pesquisa e do diagnóstico é que teremos os indicadores do que precisa ser trabalhado, tá bom? Mas se a gente está falando que a liderança é o nosso tendão de Aquiles e pode fazer toda a diferença na nossa empresa, os as 4 competências que a liderança precisa ter são essas. Então, uma comunicação não violenta, que é a comunicação assertiva, fazer a gestão de conflitos, porque não tem coisa pior do que uma questão sua, uma necessidade sua ser colocada numa gaveta ou esquecida e aquilo vai só aumentando e o gestor não se dá conta de que aquilo para você é uma questão séria. Inteligência emocional, porque se eu não estiver curado emocionalmente, eu não consigo trabalhar com o outro. Sabe aquela história do avião que diz assim: "Se houver despressurização do avião, máscaras cairão, coloque a sua e depois coloque a outra"? É isso. Inteligência emocional é isso. Eu me curo primeiro, ó, ponho primeiro a minha máscara e depois eu socorro o outro. Depois eu vou de encontro a socorrer. Mas se eu não colocar a minha, eu desmaio. E nem eu me salvo, nem o outro. Inteligência emocional. A gente precisa estar curado na nossa inteligência emocional para entender que o que é do outro e que é meu é meu. Então eu não posso transferir nem abrigar o que é do outro, ok? Depois disso, feedback e cultura organizacional. Feedback é fundamental. Quer desenvolver pessoas, gestores? Tenha uma comunicação assertiva, tenha um feedback constante. Sandra, eu tenho 500 funcionários abaixo de mim, 600. Se eu vou dar feedback todos os dias, eu passo o ano dando feedback. Feedbacks pontuais. Viu, aconteceu, dá um feedback. Sentiu que está desmotivado? Vai lá e fala um pouquinho. Então, feedback constrói, desenvolve pessoas, ok? Aí, para isso, né, facilitação e treinamento. Então, treinamentos presenciais ou online, que vai depender aí da tua empresa. Eu prefiro sempre os presenciais, porque a gente consegue absorver muito mais, mas enfim, dependendo aí da necessidade, dinâmicas corporativas, facilitação de grupos, a gente chama isso de conversas. Então, rodas de conversas. A gente implementa algumas rodas com alguns gestores e alguns colaboradores, e a gente começa a entender o que é conflito entre eles, o que está pesando, o que é dor, o que é queixa, tá? Que mais que e aqui a legislação e compliance, né? Então, atualizar a ANR, controlar o assédio moral e sexual, responsabilidade do empregador e nexo casual, que é, na verdade, uma relação entre o trabalho e o adoecimento. Quiser copiar aí, posso ir? É que você está copiando, eu não quero que você perca. Imagina, eu não quero que você perca. Dentro lá do nosso trabalho híbrido, na verdade, a gente tem a liderança moderna adota um modelo de líder inspirador com foco em bem-estar, inteligência emocional, descentralização tecnológica e governança ambiental e social. No avanço, a gente tem flexibilidade de horários, liderança empática, foco em saúde mental e diversidade como prioridade real. O nosso desafio, que aí é um grande desafio para a gente, né? É a dificuldade em separar vida pessoal e profissional.
fadiga de telas e ansiedade pela hiperconexão constante. Quando a gente fala aqui do nosso desafio de separar a vida profissional da vida pessoal, isso é um desafio de todos nós. Meio que a gente engata no trabalho, acha que 12 horas é pouco, que 16 dá para aguentar, quando na verdade a gente precisa aprender a controlar isso, porque senão a gente vai ficar doente mesmo, né? E aí tem as questões de casa, a gente tem que ter tempo para ir no cinema, comer pizza, a gente tem que ter tempo para isso, só que a gente trabalha o tempo todo. E eu venho de uma geração que a gente trabalhava 14 horas e achava que era pouco, né? Hoje a gente trabalha de segunda a sexta, quando é sábado e domingo, mas sábado e domingo, e o churrasco que eu ia fazer com a família, o cinema, errado de tudo, as pessoas não estão. Tem que ter a flexibilização, né? Nem todo sábado e domingo, ou nem todo feriado, mas um ou outro eu acabo trabalhando e acabo controlando aí, equilibrando a minha vida profissional e pessoal, ok? Essa aqui eu vou passar. Não conheço essa pessoa. Aí aqui também ficou lá as minhas informações. O que eu queria dizer com isso, acho que meu tempo já está acabando, mas o que eu queria só reforçar é que a NR ela não precisa ser sofrível. A adequação ela não precisa ser sofrível. Eu só tenho que olhar para os pontos que precisam ser melhorados e toda empresa vai ter, como em todo lar, né? Toda casa, a gente tem sempre alguma coisa que a gente precisa ajeitar. Na empresa é a mesma coisa. E trabalhar pessoas, cuidar de pessoas, processos, resultados vão vir de pessoas. Então a gente precisa olhar para essas pessoas com mais cuidado, prestar atenção onde elas estão ficando doentes, onde a coisa está ficando mais difícil e tratá-las antes que seja tarde para todos nós. Ok? Dúvidas, pessoas? Acho que agora vem a mimo, né? Muito obrigada, viu, pela atenção. Muito obrigada. Espero ter contribuído aí, esclarecido algumas coisas. Muito obrigada. Muito importante que foi colocado agora é esse aspecto do treinamento. Olha como é complexa. O complexo vai chegar agora, que a Natália vai ajudar a descomplicar. Mas olha como a situação é complexa. Você tem a necessidade de fazer o treinamento para os gestores, fundamental o gestor identificar. Só que para fazer o treinamento para o gestor, os líderes, sejam acionistas, empresas familiares, sejam empresas de grande porte, todos estarão numa mesma nível de entendimento que é super importante as ações com os gestores. Para os gestores entenderem da sua importância com a equipe. Então, ou seja, não é uma ação isolada. Eu não estou resolvendo uma situação no nosso setor aqui, por exemplo, do transporte, que é um fornecedor de pneus. Então, não, é o fornecedor de pneus, você tem o setor de compra, o especialista, o cotador, você vai resolver, não está funcionando, o mecânico te avisa, já está parametrizado isso dentro da empresa. Só que é tudo novo, entre aspas. É novo, entre aspas. Nova é a cobrança, porque a necessidade de mitigar alguns tipos de problemas internos já é muito antigo. Então, aquela sensação de feeling individual, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, isso está acabando um pouco, porque agora ficou parametrizado. Então, assim, o grande desafio é toda a empresa, os níveis, estarem cientes que as ações deverão ser necessárias. Quando todo mundo estiver ciente disso, vem a tremenda pergunta: que ferramenta que eu uso para fazer isso tudo? Então, a Natália agora vai explicar para a gente que ferramenta que a gente vai usar. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Natália, sou gerente de produto aqui na Mimo. Vou apresentar para vocês um pouquinho de como funciona essa plataforma e espero ajudá-los a descomplicar o universo da NR1. Nós temos a plataforma e ela é dividida em duas visões. A gente tem a visão do colaborador e a visão do RH. A gente vai conhecer e navegar primeiro na visão do colaborador, depois eu mostro como ela se conecta com a visão do RH. Então, aqui logo de cara, o colaborador ele tem algumas informações para preencher. Então, antes de mais nada, a gente reforça, né, a questão de
ele está protegido pela LGPD, então ele consegue preencher ali as informações. Isso daqui é mais para a gente personalizar a experiência dele dentro da ferramenta, não é para usar para que o RH tenha acesso a dizer quem foi a pessoa que preencheu algo. Então, aqui a gente faz um preenchimento básico, nome, faixa etária, a área que essa pessoa trabalha, e é muito importante isso porque a gente consegue personalizar toda a experiência, quanto mais informação a gente consegue obter. Então, aqui como ele está se sentindo, o nível de atividade física, a qualidade do sono, o nível de estresse no trabalho, e tudo isso é importante porque a ferramenta ela não fala só sobre a saúde emocional. A gente também gosta bastante de propor a questão de movimento, alimentação saudável, leitura, então boas práticas de bem-estar. Seguindo aqui, né, o que você mais quer cuidar, Thaís colocou ali alguns pontos. Vamos começar a usar. Então, aqui logo de cara nós temos 3 avisos. Antes de mais nada, nós disponibilizamos na nossa ferramenta 4 sessões de terapia. Então, ele pode agendar agora ou não. Fechando aqui, ele tem a pesquisa de clima. Essa pesquisa de clima, ela é personalizada e o RH pode usar a nossa da plataforma ou também pode personalizá-la de acordo com outros critérios. Seguindo aqui, a gente também tem um aviso de privacidade para que ele tenha tranquilidade ao responder as perguntas, sabendo que as respostas serão anônimas e agregadas. Então, aqui nós temos... vamos passar aqui pela pesquisa primeiro. A pesquisa. Isso. Aqui a gente tem a pesquisa de NR1. Ela tem 35 perguntas, são 7 fatores psicossociais observados. A gente já utiliza uma metodologia validada. E aqui o colaborador ele consegue iniciar esse processo de resposta. Não vou passar por todas, é só para vocês verem como funciona. Então, são perguntas aí separadas nesses 7 fatores. E a questão de diagnóstico e plano de ação vai surgir a partir dessas respostas. Então, ele tem a opção aqui de responder. Ele tem no mural da semana, por exemplo, algumas ações relacionadas a pontos que ele trouxe para mim desde o início do preenchimento. Então, por exemplo, ação do dia, para ele falar um pouco da questão emocional. Ele pode agendar um cuidado, que é uma terapia. Ele pode ter alguma ação rápida aqui do dia, por exemplo, aqui iniciar a atividade. Onde ele pode ter uma respiração guiada, um alongamento no trabalho, um momento de presença, algo que ajude com concentração, ajude a fazer um exercício guiado enquanto ele está sentado. A gente tem o check-in do dia, que ajuda a saber como ele está se sentindo hoje, e tudo isso vira um histórico. Todas as informações adicionais que ele preenche para mim, além da pesquisa de NR1, viram indicadores que vão aparecer para o RH. Então, para o RH, ele consegue saber que, por exemplo, da área de marketing, eu tenho 80% do meu time relatando humor deprimido. Então, ele consegue ter essa visão, não consegue individualizar, mas ele consegue ter essa visão, até para construir planos de ações mais assertivos e conseguir acompanhar quase que real time o que está acontecendo com o time. E aí, seguindo ali, a gente vai para o meu diário. No meu diário, ele tem algumas ações aqui, né, do dia, então ele pode escrever como ele se sente, pode ser com emoji, com uma palavra, com uma frase, pode ser falar nada também, ele não tem a obrigatoriedade de usar. Isso daqui fica como histórico para ele, então ele consegue acompanhar no decorrer do preenchimento que, poxa, 3 dias na semana passada eu relatei que eu não estava bem. Então a ideia aqui do perfil do colaborador como um todo é fazer com que ele perceba que ele não se sente bem, que alguma coisa está errado, sempre fomentar que ele agende a terapia, que ele procure um cuidado, seja aqui, seja por conta da Clara AI, que eu vou apresentar ela um pouquinho para vocês também. Então, esse é o ponto aqui. A linha agendar cuidado. A gente tem aqui a telemedicina e a terapia, então a gente sempre fomenta o agendamento de uma das duas frentes aqui para que ele consiga manter esse ponto de cuidado ou iniciar se ele ainda não tem. E aí aqui uma simulação, mas ele já faz o agendamento, consegue realizar a terapia dentro da plataforma mesmo. Seguindo aqui para a Clara AI, ela foi um agente desenvolvido e homologado por uma psicóloga. Então, assim, vamos lá. A Clara, ela não tem a função de diagnosticar, ela não é uma médica, ela não vai prescrever nada, mas ela está aqui para ajudar a fazer com que essa pessoa consiga se abrir. Então, vou trazer aqui um dado bem interessante para vocês. Em 2025, 3 em cada 10 pessoas fizeram ou tentaram fazer terapia pelo ChatGPT.
E a gente percebeu que isso tem ficado cada vez mais comum. As pessoas têm dificuldade de falar, de olhar no olho e dizer como elas se sentem. Então, a gente desenvolveu a Clara pensando no cenário de ela identificar gatilhos aonde essa pessoa possa dar indícios de que ela vai fazer mal a ela ou a alguém. Então, a Thaís, ela pode simular aqui alguma coisa do tipo... Aqui ela já oferece algumas opções, né, sobre como ela pode te ajudar. Quero conversar agora, quero agendar um atendimento, mas ela também identifica gatilhos com tendências um pouco mais relacionadas a ela machucar alguém ou se machucar, fazer alguma coisa relacionada a isso. Então, quando a gente escreve alguma coisa aqui, eu não sei se... Prefiro que a gente não faça a simulação, mas só para explicar como que aconteceria aqui, dependendo do que a gente for digitar, ela imediatamente fornece o contato do Centro de Apoio à Vida, eu consigo ligar diretamente pela plataforma, consigo ser direcionada para falar com alguém, com outras pessoas que podem fornecer esse apoio, inclusive falar com uma pessoa, né, um terapeuta. Ela é personalizável, então aqui é muito possível conversar sobre a ferramenta, sobre a NR1, sobre como eu me sinto. Ela tem uma base de conhecimento bem ampla. E o principal viés dela é sempre de te ouvir. Então, de te perguntar, de te ouvir, de questionar, de tentar esmiuçar ali o que você está sentindo, até para te ajudar a entender. E aí, no final de tudo isso, ela sempre vai falar, vamos conversar com alguém? E se a gente marcar uma terapia? Isso vai te ajudar. Seguindo aqui, a gente tem um canal de relatos, que nada mais é que o nosso canal de denúncias. Ele também é anônimo, a gente já traz ali o princípio de não retaliação. Aqui a gente vai, acho que não precisa fazer o preenchimento, mas só para explicar. A gente tem aqui o modelo de denúncia anônima ou identificada. Ali no tipo de situação, a gente tem aqui assédio moral, assédio sexual, discriminação, agressão, ameaça ou violência, pressão excessiva ou situação que afeta o seu bem-estar no trabalho, problema de saúde e segurança no trabalho ou qualquer outro relato. Seguindo aqui, departamento, data da ocorrência, descrição, testemunha, evidências do que aconteceu. E aqui a pessoa também pode dizer para mim o seguinte, eu corro um risco imediato, eu preciso de proteção porque, enfim, aconteceu determinada situação. Essa label aqui, quando ele flaga, ele traz para o RH um SLA diferente. Aqui a gente alerta o RH no seguinte, isso aqui é muito urgente, vai ter que passar em cima da denúncia que tem um teor menos crítico do que esse daqui. Então, a gente sempre tenta ajudar o RH a se organizar com as denúncias e com os SLAs. Sei que tem casos de muitas empresas que fazem uso de um canal de denúncias externo, ou a apuração também é feita por outras empresas, não tem problema, mas é só para explicar como seria essa jornada. E aqui o usuário ele conseguiria acompanhar o que aconteceu com a denúncia dele, que eu acho que é um dos pontos que a gente tem aqui em muitas empresas. Às vezes a gente abre um canal de denúncias, não sabe o que está acontecendo, está sendo apurado, é bom, é ruim, em que pé que está. E aí é importante que a gente consiga acompanhar. Subindo aqui, por fim, não menos importante, aqui a gente só tem um aviso de privacidade. A gente explica, né, um pouco mais detalhadamente a questão de anonimato, que os dados são confidenciais, são agregados. O RH não tem acesso, não consegue ver exatamente de onde partiu, ele sempre vai ver distribuído por áreas. Saindo aqui, a gente vai para o perfil do RH. E aí eu vou mostrar para vocês como essas duas frentes se conectam. Então, seguindo aqui, a gente tem a visão geral. O RH consegue enxergar esse funil de cobertura. Então, pessoas elegíveis na ferramenta, quantos de fato se cadastraram, que foi aquela primeira etapa de preenchimento do colaborador. Quantos estão ativos nos últimos 30 dias, nos últimos 7 dias, e quantos estão em algum tipo de cuidado, seja telemedicina, seja terapia. A gente consegue identificar quem buscou essa ajuda. Aqui a gente tem as pesquisas cadastradas, que são as bases, né? Então, a NR1 e a pesquisa de clima, que pode ser personalizada, mas a gente tem a proposta aqui na ferramenta. E aqui a gente já demonstra como um resultado fictício prioridades. Então, quais são as áreas que estão com notas piores no quesito NR1? Aí depois a gente mexe um pouquinho mais, eu explico para vocês. E aqui a gente tem os documentos para exportação. Seguindo aqui na aba de pesquisas,
A gente tem as pesquisas já cadastradas, como eu já havia mencionado, e a gente também consegue cadastrar uma nova se for o caso. Então, aqui é basicamente um forms, então você consegue selecionar o tipo da pesquisa, nome, início, prazo, né, de início e de fim, se é para a empresa toda ou se é para uma área específica. E é bem interessante porque, por exemplo, se você fez a NR1 e você viu que uma área específica teve fatores psicossociais ali críticos, pelo menos 3, 5, é interessante que você, além do plano de ação, consiga fazer pesquisas personalizadas no quesito pesquisa de clima, para que você consiga entender se o seu plano de ação está funcionando, como que as pessoas têm percebido as mudanças na área. Então, também é possível fazer essa pesquisa por área. Seguindo aqui para a parte de diagnósticos, a gente traz separado. Então, aqui são 7 fatores psicossociais que a gente já trabalha na pesquisa. E aqui a gente tem, não sei se vai dar para enxergar, porque acho que deve estar um pouquinho pequenininho para vocês, mas aqui a gente tem as áreas atreladas aos fatores que foram observados. Então, tem essa forma de ver, que é uma forma mais macro, mas eu também vou deixar um pouco mais esmiuçado aqui. Descendo aqui, a gente tem o que está acontecendo, o panorama geral do que está acontecendo em todas as áreas da empresa que responderam à pesquisa. Aqui a gente tem o IBC, que é o Índice de Bem-Estar do Colaborador. Ele foi desenvolvido aqui dentro da Mimo. Ele é uma junção de resultados entre a NR1 e a pesquisa de clima. Então, a gente faz isso para desenvolver individualmente esse índice de bem-estar e ajudar a empresa a ter mais um indicador adicional para conseguir acompanhar como que está esse time, entender se aquele plano de ação deu certo, não deu certo, como que o pessoal está se sentindo em relação a outros fatores também. Então, aqui a gente tem a divisão, né, por fatores alto, médio e baixo. Descendo um pouquinho mais, a gente tem aqui os indicadores adicionais por área. Então, lembra que eu falei que tudo que o colaborador responde, ele gera mais insumo ainda para que o RH consiga planejar os próximos passos. Então, aqui de indicadores adicionais, a gente tem estresse, ansiedade, humor deprimido, sono e energia. Então, aqui ele tem os resultados também. E aqui, por fim, a gente tem o índice de bem-estar no trabalho, que é uma média geral de como a empresa está se saindo no quesito bem-estar. Então, aqui não é relacionado à NR1, é mais para apoiar o RH e perceber como que está o andamento do plano de ação, se as pessoas estão se sentindo melhor, vai rodando pesquisa de clima, enfim, aqui é uma série de ações para ele acompanhando como que anda esse índice dentro da empresa de forma geral. Seguindo aqui, a gente tem o plano de ação. A gente pode fazer uma simulação aqui com a área de marketing mesmo. Então, aqui, só para vocês entenderem, volta aqui na visão geral. Isso. Aqui nós temos todas as áreas que responderam à pesquisa, né? Ali em cima a gente escolhe o ciclo, né? Se são todas as áreas ou não, se a gente quer ver por uma área só, a gente vai ver aqui no caso de marketing. Seguindo aqui, a gente tem um resumo da IA, então ela ajuda a gente a entender, imagine que são uma empresa grande, aí a gente pode estar falando de 500 respostas. Então, a ideia é que ela ajude a gente a entender as hipóteses, levantar para a gente os principais pontos que foram observados nessa pesquisa e a gente conseguir começar a estruturar esse plano de ação. Então, a ideia é fazer com que o RH tenha cada vez mais insumo para conseguir fazer o plano de ação e também para conseguir organizar esses próximos passos. Então, esse resumo da IA, ele já explica um pouco que teve uma tendência de pior em algum fator específico dentro da área do marketing. Então, ele traz uma leitura sobre isso. Aqui ele traz as notas que foram observadas dentro dos fatores, dos principais fatores observados. Aqui ele gera algumas hipóteses, e essas hipóteses, elas são baseadas na pesquisa atual, e aqui ele traz algumas sugestões, e essas sugestões de ação, elas são separadas aqui, mais relevantes, rápidas, maior impacto, por dimensão. As sugestões de ações, elas não posso dizer, elas não vão substituir a ação do RH, elas vão complementar. Então, o RH pode ir lá e cadastrar o plano manual dele, não tem problema nenhum. Entra aqui. Procurando. Isso. Aqui ele pode fazer o cadastro do plano de ação atrelado ao marketing, com base em tudo que ele leu, mas ele também pode adicionar algumas ações. Por exemplo,
Imagino que para esse fator psicossocial faça sentido, de repente, a gente ter um workshop sobre o assunto de saúde mental. Então, ele consegue acrescentar outras ações que são sugeridas aqui. Acho que não precisa cadastrar, não. É mais para fazer o demonstrativo. E aí, seguindo aqui no canal de denúncias, são separados por 3 perfis. Então, ali em cima, vocês estão vendo que a gente tem a parte de compliance, de RH e de médico do trabalho. Então, não fica explícito para todo mundo. Acho que o único perfil que consegue ver absolutamente tudo, provavelmente é o compliance ou a empresa que vai fazer a apuração das denúncias. Então, aqui, olhando pelo olhar do compliance, ele consegue ver qual foi o caso, né, a data, a categoria, a área envolvida, a severidade, o SLA, o status público, que é aquele compartilhado com o colaborador, e as flags, que, por exemplo, aquela de risco imediato que eu comentei com vocês. Aqui dá para abrir a denúncia, ele consegue ter um pouco mais de detalhe também, como vai ser a jornada, como vai ser a tratativa, por quem que isso vai passar. E para o caso das empresas que já têm um canal de denúncias ou já faz com algum tipo de consultoria, a gente consegue passar essa denúncia de forma criptografada, a gente não faz a tratativa dela, a ferramenta vira só um canal para que o RH e o colaborador consigam se conectar. E aqui, por último e não menos importante, a gente tem o cadastro dos funcionários, então a gente sobe aqui a base com os funcionários, pode ser editada ou não, a gente pode adicionar manual ou não, enfim. Essa informação aqui a gente deixa explícito a questão de limite de privacidade, que, por exemplo, se a gente está falando de uma empresa com menos de 10 colaboradores, a gente não vai deixar, por exemplo, a área de marketing, a área de RH, a gente vai esconder a área para que a gente não fique claro de quem se trata, porque a gente sabe que empresa pequena é muito fácil saber que a marketing é a fulana. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente não revela quando a empresa tem menos de 10 colaboradores. Bom, acho que é isso. Nós mostramos aqui as 2 visões. Não sei se alguém tem alguma dúvida, mas DNR da plataforma é isso. Então é isso, gente. Muito obrigada. Agora, muito bacana, que é o nosso desafio dos hábitos e do tratamento geracional. Tudo que foi apresentado aqui hoje, se você colocar isso na mão de um jovem aprendiz para ele colaborar e responder para um profissional novo, numa faixa etária bem baixa, vai ser super natural ele responder isso. Ele vive com o celular, com a pesquisa, com os produtos que ele compra. É natural ele ter o feedback, porque ele ganha bônus se ele responder algo que ele comprou. Então, isso aqui para ele vai tirar de letra. O nosso desafio são gerações anteriores que, muito pelo contrário, não tinham acesso a ferramentas, não tinham voz dentro das empresas e sentem dificuldades para se expressar para assuntos sensíveis. Então, grande desafio dos nossos consultores, dos psicólogos e todos que estão trabalhando nessa área de controle de pessoas, gestão de pessoas, comportamental, é igualar essas gerações para o mesmo filtro. É aí que a gente quer chegar. A gente quer que um profissional que tem 30, 35 anos de casa tenha a mesma facilidade de pegar um celular e de responder uma pergunta um jovem aprendiz que está lá com 18, 19 anos de idade e começando pela primeira vez o seu posicionamento dentro de uma empresa. Ele já faz isso todo dia. Então, igualar essa ação de colocar suas emoções para fora é que é o grande desafio. Aí são com os psicólogos, eles é que são os especialistas que vão poder ajudar os gestores de RH a levar isso para as empresas. No nosso caso especial, sabemos que em torno de 83% a 84% da nossa mão de obra está com os motoristas e eles são pessoas que estão muito isolados. Estão muito isolados no seu serviço. Isolados entre aspas, né? Tem 40, 50 pessoas que eles têm na responsabilidade, mas estão isolados no diálogo. Eles passam muito tempo fora da empresa. E esses canais são fundamentais para ele poder, na tranquilidade do seu repouso, do interjornada, do intrajornada, poder acessar uma ferramenta facilmente e se manifestar. Então, por isso é muito bacana todo o desenvolvimento que tem feito. E repito, aquele QR Code que está aqui, está aí para vocês, transmitam suas perguntas, como entrar em contato, tanto a Mimo quanto a Neon Consultoria vão ajudar vocês. O 7PESP especialmente está trazendo a Neon Consultoria para ajudar as empresas.
no pré, né, no entendimento da NR1, do que se tem que fazer, e a Mimo no pós, na ferramenta. Para encerrar, eu queria chamar o Diogo aqui para dar uma palavrinha. Ele é o gestor da Mimo e ele que está fazendo essa parceria grande conosco. Por favor, Diogo. Bom, boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a oportunidade de estar apresentando aqui a nossa ferramenta e dizer que a Mimo é uma empresa que é 100% voltada para ajudar o colaborador, para informatizar a empresa, automatizar processos, entendeu? E facilitar a vida de todo mundo. A gente está disponível para qualquer dúvida, para marcar reuniões individualmente com cada empresa que tem essa necessidade de conversar. E é isso, é mais para agradecer mesmo. Obrigado, Lascos. A gente está sempre à disposição. Obrigado. Bom, então aqui a gente vai dar continuidade. Vamos aqui para outra sala, que vocês vão poder conversar com os consultores, tirar as suas dúvidas. E agradeço muito. E fiquem atentos à nossa agenda, porque essa é a agenda NR1 e Scala, né? Continua nossos webinars. Teremos um próximo dia 13 de julho. Fiquem atentos nas agendas e nos grupos de WhatsApp, tá bom? Muito obrigado, boa tarde.